Estamos ao vivo pelo Instagram. Estamos ao vivo pelo Facebook. Como sempre, todas as semanas a gente está fazendo essa live, né? E sempre com alguma coisa ligada ao empreendedorismo, a empresas, dicas na área comercial, dicas na área administrativa. Então, meu convite é que você, todas as semanas, nas terças-feiras, a gente possa ter esse encontro para falar sobre empresas, sobre empreendimentos, sobre as dificuldades do setor para quem empreende, para quem é empresário, quem é gestor. Então, todas as semanas nós estamos aqui. Seja bem-vindo, Gustavo Luiz. Muito bem-vindo. Nós estamos aqui, Eleusa. Nós estamos ao vivo pelo Instagram, pelo Facebook. E todas as terças-feiras nós estamos falando sobre empreendedorismo. Para aquelas pessoas que já empreendem, aqueles empresários e aqueles que querem um dia montar sua própria empresa, né? Meu nome é Moacir Sidor, sou consultor empresarial, sou autor de livros, dou treinamentos na área de gestão, na área de vendas. Então, todas as semanas nós estamos aqui, 7h30 da noite, terças-feiras, falando sobre algo que interessa aos empresários. A gente só não entra na área da política, porque senão poderia criar uma situação mais complicada. Mas a nossa vida como empresário já é bem complicada, porque o país dificulta, apesar de que esse novo governo tem demonstrado que quer está transparecendo que quer deixar para o empresário uma situação mais tranquila, tá certo? Mas nós vamos falar hoje, dando continuidade ao que falamos semana passada sobre vendas. Vendas é um dos setores mais importantes da empresa, podemos até dizer que é o mais importante, porque vendas, se a gente tem uma empresa e essa empresa tem vendas, todos os outros problemas são menores. E aí, semana passada nós falamos da importância, algumas dicas para os empresários para ter uma equipe, como formar, o que ele poderia procurar na área junto dos próprios funcionários, dicas relevantes para que ele pudesse estruturar a sua empresa, porque nem todos podem contratar uma consultoria, mas todos têm seus próprios funcionários e deveriam começar uma consultoria pelos próprios funcionários e também pelos seus clientes, saber como é que está o atendimento, saber como é que está a qualidade da mercadoria, como é que se a mercadoria está bem exposta. Então isso tudo foi falado semana passada. Hoje nós vamos falar exatamente como criar uma equipe, transformar isso não é da noite para o dia, mas fazer uma equipe de vendas, uma equipe campeã. Há algum tempo eu recebi, conversando com um empresário, e o empresário dizia: puxa vida, Moacir, é muito difícil, é complicado a gente manter uma construção, fazer uma construção de uma equipe, porque é alta rotatividade. Quando a gente pensa que aquela pessoa vai ficar, está saindo, e aí a gente tem que pegar outra pessoa, e essa pessoa até que pegue a situação da empresa, quando pega, daqui a pouco está saindo de novo. Então a gente não consegue fazer muita coisa em relação a manter uma equipe coesa, né? E a gente, principalmente aqui no Nordeste, quer dizer, o Brasil todo hoje, nós estamos vivendo em cima de chuva, né? Graças a Deus, por um setor, principalmente o Nordeste, no semiárido, há necessidade de chuva. Mas isso tem atrapalhado, porque já é um período recessivo, é um período que os primeiros meses do ano é só para pagar conta. Ainda tem o carnaval, e esse ano o carnaval ainda foi em março, quer dizer, atrapalhou mais. E agora são as chuvas. E a gente precisa estar vendendo. E eu digo sempre para o empresário: você quer vender mais? Além da mercadoria boa, ter o preço condizente com o que você quer vender e aonde está vendendo, você precisa ter uma equipe. E esse empresário que me perguntou isso, Moacir, como é que a gente faz para ter uma equipe campeã? Eu perguntei para ele:
quantos anos tem a sua empresa? Ele falou, tem 8 anos. Em 8 anos, quantas vezes você deu treinamento para seus funcionários, principalmente da área de vendas? E ele disse, algumas vezes. Mas quanto é essa algumas vezes? 2 vezes. Em 8 anos, 8 anos, esse empresário, ele contratou alguém para dar um treinamento, 2 treinamentos para a empresa dele. Lógico que quem fez treinamento logo no início nem está mais com ele. Treinamento de equipe de vendas é vitalício, é constante. Mesmo que tenha uma equipe coesa, uma equipe que está mais de ano trabalhando na empresa, é necessário levar sempre alguém, ou para uma palestra, ou um vídeo, alguma coisa para trazer novidades. E isso é um ponto. O segundo ponto importantíssimo é motivar. O que é que motiva um empresário a ir para a sua empresa, mesmo em situações difíceis? É que ele tenha esperança que hoje esse mês está difícil, esse mês de abril ainda vai continuar chovendo, mas depois vem a situação melhor, chega o Dia das Mães e as coisas começam a melhorar. Então a motivação do empresário é ele mesmo saber que ele vai ganhar um pouco mais, ou vai ganhar bastante lá na frente. E o que é que motiva os funcionários dele, os vendedores dele? O que é que vai fazer com que esse cara seja assim, se dedique, dê o máximo para ele ser um grande campeão de vendas? Logicamente são os ganhos, né? Ninguém trabalha só por trabalhar, mas uma coisa também tem que agregar a outra. Ele precisa saber que ele vai vender e vai receber e que ele tem condição de vender aquela mercadoria. Segundo, ele está motivado porque o ambiente da empresa é legal. Ele é reconhecido. Se ele vender X, ele ganha Y. Mas se ele vender X mais E, ele vai ganhar Y mais alguma coisa. E é isso que motiva o ser humano. O ser humano precisa estar, todos nós precisamos ter motivação dentro dos nossos relacionamentos, né? Tem que ter motivação sim para estar com a esposa, para estar com o esposo, para estar com os pais. Nós precisamos estar motivando, nos motivando e motivando outras pessoas. E algumas pessoas precisam mais do que outras. E os vendedores, pessoal de vendas, eles precisam estar motivados. Há empresas onde os diretores mal conversam com sua equipe de vendas. E isso não pode estar rolando. O que está fazendo os multiníveis? Por que tantas empresas de multiníveis se tornam campeãs e vendem milhões? Empresas que não têm funcionários fixos, quer dizer, a sua parte de vendas são tudo pessoas externas, é que eles têm uma boa comissão, eles têm uma ascendência. Quanto mais ele produzir, mais ele está ganhando. Mais ele produzir, ele tem premiação de motocicleta, tem premiação de viagem com a esposa ou com o esposo, tem premiação de passar para um novo grau e lá na frente ele começa a ganhar em cima dos outros que ele está colocando dentro da empresa dele, quer dizer, da hierarquia dele. Então, o multinível, essas empresas multiníveis, elas dão exemplo para as empresas que não são multiníveis. Eles motivam, elas fazem eventos, elas fazem reuniões semanais, ela mostra pessoas que estão vendendo bem aquele produto, que estimula aquele que não vendeu bem essa semana. Motivação é a palavra, motivação. Mas tudo isso começa aonde, Moacir? Isso começa no recrutamento, na seleção. Empresa precisa entender que RH, recursos humanos, é estratégico. Recurso humano não é departamento pessoal. Recursos humanos é recrutar, fazer testes psicológicos de aptidão, porque não adianta botar alguém de vendas que é tímido, pessoas de vendas que não tem pavor a enfrentar pessoas ou que não sabem conversar, que não sabem dialogar, que não tem oratória. E oratória não é só falar, oratória também é saber os assuntos que está rolando no dia a dia.
Então esse começa pelo recrutamento, um RH que possa dar treinamento. Ter treinamento interno, sim, tem que ter. Se você não tem uma equipe empresa pequena, ela não tem uma equipe treinando, é evidente, mas ele precisa chamar alguém de fora para treinar. E o gestor, o empresário, deve participar pelo menos de uma, para saber o que foi passado para os seus funcionários, para que ele possa cobrar também. Equipe campeã tem que ter preparação, motivação, tá certo? E pessoas realmente qualificadas para aquilo. E mercadoria com qualidade e também com preço, né? Eu posso fazer a melhor calça jeans do mundo, tá certo? Mas se eu estou vendendo com um preço aonde aquela cidade, aquele bairro não comporta, não adianta, não vai vender, tá certo? Não adianta abrir uma concessionária de carros luxuosos, numa cidade onde poucos têm recursos para comprar uma carroça. Então, cada nicho, cada pedaço tem que ser determinado e motivar mostrar para o seu funcionário, para o seu vendedor, que ele pode chegar lá. E cada vez que ele atingir uma meta, e aqui a gente pode falar, eu vou falar da Ambev. Ambev, desde que a Ambev surgiu, que foi a fusão, primeiro compraram a Brahma, depois a Antártica, eles criaram a Ambev. E a Ambev, elas se tornou, depois outra fusão lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, eles são os maiores produtores de cerveja do mundo. E eles colocaram dentro da empresa deles o quê? E isso serve para empresa pequena. Lógico que tem que respeitar uma empresa multinacional como a Ambev hoje com uma empresa pequena. Mas alguma coisa em comum podem ter. Por exemplo, eles dão treinamento direto para o pessoal. Ah, mas eles podem fazer isso. Toda empresa pequena pode. Os cursos, tem cursos na internet. Isso aqui agora estou fazendo de graça, tá certo? De graça, onde são dicas relevantes. E como essa, tem outras na área de vendas. Então você pode ter cursos, você pode passar para o seu funcionário, você pode pedir para se tem um gerente, o gerente é mais desenrolado, ele tem mais conhecimento, ele pode dar algumas dicas. O que não pode é deixar do jeito que está. E não adianta, eu sei que é chuva, está chovendo, está atrapalhando a vida de comerciante, de empresário, da indústria. Tem indústria que tem pedido dentro de casa, mas não pode entregar porque o comerciante já disse, não manda, porque eu não estou vendendo. Mas isso vai passar, tá certo? E logo depois do Dia das Mães, é uma situação que tem tudo para crescer, tem tudo as vendas para continuarem. Mas algumas empresas vão sair na frente, e algumas empresas vão ganhar mais, vão vender mais, e tem outras que vão permanecer do mesmo jeito. Quem vai vencer mais, vai vender mais? É quem estiver mais bem preparado. Fora, logicamente, ter mercadoria à sua disposição. Então, como eu estava dizendo, é uma decisão estratégica, tá certo? De consonância com o Departamento de Recursos Humanos. Os empresários precisam também se qualificar. Há necessidade, há uma mudança radical que está acontecendo nesse país. E essa, se realmente acontecer, e esperamos que aconteça, a reforma dessa Previdência, o que vai ter de investimento nesse país, investimento pesado de dinheiro, tá certo? Onde empresas grandes e empresas pequenas vão ganhar com isso. É importante que essa Previdência passe. Então há uma expectativa. Se ela não passar, tem que passar, tá certo? Nós não estamos falando de política, nós estamos falando do seguinte: há grandes chances para esse país se tornar um país verdadeiramente, como sempre nós desejamos que ele cresça. E as vendas precisam sempre acontecer. Vendas e marketing, outra situação. O departamento de marketing tem que estar em consonância também com seus vendedores. É necessário ter reuniões onde tem quem faz trabalha com as mídias sociais, fazendo marketing para as mídias sociais,
precisam sentar na mesma mesa, tá certo? Com os vereadores. Os vereadores é que conhecem a dificuldade. Essas dificuldades precisam ser colocadas na mesa ali para tentar ser resolvida. O marketing buscar soluções, promoções, divulgação, ações internas, ações externas, vai depender de cada negócio. Isso também ajuda muito os próprios vereadores a eles ficarem mais motivados e saber que a empresa está fazendo algo muito especial para eles, tá certo? Então, saber contratar, saber treinar, associando a uma política de ganhos sempre ascendentes, pagar bem e ao mesmo tempo cobrar e aplicar meritocracia. A meritocracia foi desenvolvida pela Ambev, eu estava falando da Ambev, acabei fugindo um pouco. A Ambev, eles pegam jovens e começam a treinar e colocam para alguma praça para vender de repente cerveja e refrigerante. À medida que esse jovem faz o bom trabalho naquela área mais, digamos, com menos poder aquisitivo, eles já podem colocar aquele cara, esse rapaz é bom, vamos colocar em outra área, vai para uma área melhor. E eles começam a incentivar quem está despontando. Então esse cara começa como um simples auxiliar, uma pessoa de treinamento, e depois ele é vendedor, depois ele é supervisor, e ele vai crescer dentro da empresa. E como são muitas empresas fazendo parte da Ambev, muitas fábricas, uma logística fantástica, eles têm sempre a ascensão. É isso que serve como exemplo essas empresas para que elas possam também ajudar as pequenas empresas. Elas estão fazendo certo? Está dando certo. Então a minha empresa é pequena, eu vou, dentro da minha condição, eu vou mirar no que a Ambev está fazendo. Eu vou mirar naquele supermercado que está dando show e ele está crescendo e está engolindo os menores. É isso que tem que fazer, tá certo? Não ficar parado. Na busca de uma equipe campeã, talvez seja necessário, após treinamento, substituir algumas peças que não tão legal. Né? Não é possível de uma equipe de 10, 8 pessoas vendem muito e tem 2 que vendem, ou 1 ou 2 que vendem baixo. Essas 2 precisam ser conversadas, precisam ser estimuladas. E aí, se não der, paciência, muda e coloca mais 2 que possam dar o retorno para a empresa. A empresa vive de vendas e precisa essa equipe ser bem trabalhada, tá certo? Por último, mas não menos importante, encontrar um responsável para gerir uma equipe. Geralmente é alguém que foi vendedor, despontou, cresceu, pode ser até de casa ou pode ser vindo de fora com mais experiência, tá certo? Trazendo know-how para essa empresa que quer crescer. Então, a princípio é isso. Nós estamos aqui com a Cleide Alves Moreira. Cleide Alves Moreira, boa noite. A Influência Modas. Tem algumas pessoas, não passou aqui no desapercebido, não consegui visualizar todos, tá certo? Todas as terças-feiras a gente faz essa pequena bate-papo, essa pequena live, falando sobre empresas, falando sobre empreendedorismo, falando por dificuldades, tá certo? Próxima terça-feira estamos aí, 7h30 da noite, a gente troca essa ideia, geralmente é de 20 minutos a 40 minutos. Se alguém que está aqui quiser fazer alguma pergunta dentro desse tema aqui, eu me encontro à vontade. Estava tentando, estamos ao vivo aqui pelo Instagram, ao vivo também pelo Face, tá certo? Moacir Sidou, que entrou por último, eu já tinha me apresentado, vou voltar a me apresentar. Sou consultor empresarial, autor de livro Como Negociar Sem Dinheiro, o outro livro é Questione a Sua Gestão e Transforme Seu Negócio em Potência, desenvolvedor dos métodos de gestão SIG e CSP, e estou aí com a minha agenda para fazer cursos. Estou indo a São Luís do Maranhão, estou indo a Imperatriz no Maranhão, Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, tá certo? Então depois a gente vai estar no site e
E também a gente vai divulgando aqui cada cidade que a gente está indo. A primeira vai ser São Luís, no final de maio, e logo depois Imperatriz, aí em agosto Fortaleza, tem Fortaleza, Brasília, Belo Horizonte, aí Recife, e aí a gente depois deve voltar para mais alguma dessas cidades ou algum convite que possa surgir, tá certo? Alguma pergunta? Claudemir, bem-vindo. Camila, palavra de fé, ok? Seja muito bem-vindo. E aí, então, aproveito já dar uma palavra de fé aos nossos heróis brasileiros, mal interpretados na maioria das vezes, empresários, tá certo? Que tenhamos fé que esse país tem tudo para ser uma grande potência, tem tudo para termos empresas muito fortes, onde todos possam ganhar, todos possam, não é sobreviver, é viver muito e muito bem dentro do seu trabalho, tá certo? Então aproveito aqui a palavra de fé para transmitir a todos a minha fé nesse país, a minha fé na capacidade do empresário brasileiro, que por conta de todas as dificuldades que acontecem, ele se torna um empresário diferente da maioria dos países desenvolvidos, que é muito mais fácil ganhar dinheiro nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Espanha, na Itália, do que no Brasil, porque é muito entrave, é muita dificuldade, mas nós esperamos que isso seja reconhecido pelas nossas autoridades e realmente as coisas andem no sentido de progresso para todos nós, tá certo? Por hoje é só, eu agradeço aí a paciência de vocês. Quiser entrar em contato comigo, tá aí pelo Instagram, pode ser pelo Face, pode ser pelo e-mail, tem o nosso site, algumas informações a respeito do curso vai estar no site, e é moacircidor.com.br, e se você botar SIG São Luís, aí vai direto para lá. Depois vai ter o SIG Imperatriz, já na próxima semana, e depois SIG Brasília e tal. Tá certo? Um abraço a todos, que Deus os abençoe.